Aliados do presidente eleito conseguiram assinaturas suficientes para que o Senado comece a analisar a proposta de emenda constitucional do Bolsa Família. A PEC alcançou rapidamente as 27 assinaturas necessárias para começar a tramitar no Senado e depois na Câmara. Mas antes de ser votada, o texto precisa de um relator. Quem escolhe é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil. Alcolumbre já declarou que ele próprio pode ser o relator no Senado. O texto retira o Bolsa Família da regra do teto de gastos, lei que controla o crescimento dos gastos públicos, e prevê 175 bilhões de reais para o programa. 105 bilhões que já tinham sido incluídos no orçamento do ano que vem para bancar parcela de R$ 405 reais do benefício. 70 bilhões calculados pelo governo eleito para alcançar R$ 600 reais mensais, além de um adicional de R$ 150 reais por criança de até 6 anos. Ao retirar todo o valor do Bolsa Família do teto de gastos e não apenas o necessário para reajustar a parcela de R$ 405 para R$ 600 reais, na prática, o futuro governo abriria um espaço de 105 bilhões no orçamento para bancar outros programas. Além do Bolsa Família, a PEC também exclui do teto os gastos com investimentos de 23 bilhões de reais do excesso de arrecadação de impostos. Ao todo, serão quase 200 bilhões de reais furando o teto de gastos. A proposta permite que o Bolsa Família fique fora das regras de controle fiscal por 4 anos. Mas senadores envolvidos nas negociações aqui no Congresso reconhecem que esse prazo pode cair para 2 anos. A PEC precisa de 49 votos no Senado e 308 votos na Câmara em 2 turnos de votação para ser aprovada. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, disse acreditar que a proposta poderá ser aprovada no Senado já na semana que vem. Então eu acredito que nós possamos sim, com esse senso de urgência, ter na semana que vem esta apreciação. Todos estão imbuídos desse propósito de entender o caminho que seja um caminho equilibrado, que compatibilize responsabilidade fiscal com o programa social sustentável a partir de janeiro. E a obrigação do governo também, evidentemente, que é o de identificar nesse espaço fiscal o que vão ser as prioridades efetivamente para o Brasil, de aplicação de recursos, com gastos que sejam responsáveis, com boa qualidade de gasto público. Na Câmara dos Deputados, numa tentativa de garantir maior governabilidade ao presidente eleito, PT, PV, PCdoB e PSD aprovaram apoio à recondução de Arthur Lira, do Progressistas, para a presidência da Casa no ano que vem. Esse movimento também visa facilitar a tramitação da PEC na Casa. É baseado numa agenda de trabalho, numa agenda que nos últimos dias nós conversamos muito com o presidente Arthur Lira, uma agenda que pressupõe retirar o Brasil novamente do mapa da fome. O relator Marcelo Castro mudou a estratégia, decidiu protocolar no Senado Federal ontem mesmo a PEC da transição, e o presidente Lula chegou em Brasília justamente isso, para destravar algumas discussões, e vai ficar na capital federal durante essa semana toda para liderar essas articulações políticas e também facilitar a aprovação da PEC. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é a Carolina Vilela. Carol, bom dia para você. Olha, fui pego de surpresa, hein? Tava esperando hoje essa PEC ser protocolada, mas de fato hoje não é o dia D, hoje é o day after, né? Bom dia. Oi, Casas, muito bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham aqui no Band News. Pois é, houve uma mudança repentina de estratégia, até porque o tempo está correndo e o governo eleito, o futuro governo, precisa conduzir rapidamente essas articulações para que dê tempo, então, de incluir ainda a PEC no orçamento de 2023. Quase 200 bilhões, na verdade 198 bi, 175 bilhões só para manter o futuro Bolsa Família, né, porque o auxílio vai voltar a se chamar Bolsa Família durante esses 4 anos, mais 23 bilhões para investimentos. Então, o que a gente já ouviu de alguns parlamentares é que esses 23 bilhões para investimentos podem sair do texto. Há uma margem de negociação ali. E é claro que a gente tem que aguardar agora o decorrer da semana, como o Lula vai conduzir
essas negociações para, de fato, aprovar essa PEC, porque ela tem que ser aprovada. Antes a gente falava no prazo de 15 de dezembro, aí ontem se falou até 16 de dezembro, tem que aprovar antes do recesso parlamentar, senão ela não vai valer para 2023. E aí, o relator, senador Marcelo Castro, relator do orçamento, disse que então era hora de inverter o jogo, já que estava difícil chegar a um consenso, não havia entendimento, há muitas dúvidas, questionamentos, então os parlamentares não chegaram àquele chamado denominador comum, e aí ele resolveu inverter a lógica e apresentou o texto da proposta de emenda à Constituição praticamente da mesma forma como ele foi enviado pela equipe de transição, pelo governo de transição, mas com uma mudança importante. Houve ali a inclusão do prazo de validade dessa PEC. E o texto que foi enviado pela equipe de transição, pelo governo de transição, entregue pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, não tinha um prazo. Então, era prazo indeterminado, tempo indefinido. E agora, esse texto vem com uma validade ali de 4 anos, que é justamente o que a ala do PT, aliados de Lula, defendiam. Então, o que eles decidiram? Protocola o texto desta forma para ganhar tempo, para poder conseguir então aprovar, e enquanto corre esse prazo, né, antes do recesso parlamentar, eles vão continuar com as negociações. E aí entra a figura importante, papel importante do presidente Lula, que ontem veio para Brasília justamente para conduzir essas articulações, essas negociações, e deve permanecer aqui na capital ao longo da semana, fazer essa atuação ali, principalmente com os líderes partidários, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E é importante a gente ressaltar aqui que, como só houve a mudança em relação ao prazo de validade que foi incluído no texto, e já é dada como certa que vão ser feitas alterações, vai sair uma nova versão da PEC depois dessas negociações. Casos. Carol, como diz a máxima aí na capital federal, né? Uma PEC nunca sai do jeito que entra, ou seja, ela veio com esse prazo de 4 anos, fixada nesse valor de 198 bilhões, mas é claro que o governo ele deu uma gordurinha para ser queimada, né? A PEC deve ser desidratada, ainda mais fazendo parte dessas negociações, já que se trata de uma proposta de emenda à Constituição, será feita aí com várias mãos. Por enquanto ainda falta a assinatura de pelo menos 27 senadores para ela começar a tramitar. A última informação que a gente tem é que pelo menos 12 já assinaram, então já essa PEC começa a tramitar, e essa mudança de estratégia que a Carol trouxe. Antes a ideia é ter um consenso do texto, e quando tivesse esse consenso ele iria para votação, mas agora não. Começa a tramitar, começam a fazer as mudanças.